Católica de Chile. Sim, só um instantinho, por favor, tá bom? Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao segundo Simpósio Internacional de Filosofia Edith Stein, Difusão do Conhecimento na América Latina e no Caribe. Eu passo a palavra agora para o professor Edilmar Cardoso, da Pontifícia Universidade Católica de Chile, porque é um evento em parceria da Universidade Federal de Sergipe, o programa de pós-graduação em filosofia, e aqui nós temos presente o professor Evaniel Braz, que eu também pediria peço, na verdade, que dê uma palavra, né, de boas-vindas, e nós vamos ceder a palavra agora para o professor doutor Evaniel Cardoso, da Pontifícia Universidade Católica de Chile, que falará em nome da instituição e também do evento que acontece aqui em Santiago, concomitantemente. Por gentileza, professor Evaniel. Perdão, professor Edilmar. Me escuta, professor? Edilmar, me escuta? Sim, te escuto. Não entendi quem é primeiro, se Loniel. Você, por gentileza. Tá bom, então, somente para saudar a todas e todos e desejar aí uma excelente jornada de estudos, né? E como o Everaldo citou, este simpósio também está acontecendo de modo também, digamos, sincronizado com outro aqui em Santiago do Chile, que tem como título Simpósio Internacional Experiência Humana, Liberdade e Graça, Diálogos com Edith Stein, sim? Então, isso, um bom dia, uma excelente jornada de estudos para todos e todas. Passo a palavra agora ao professor Evaniel Braz, que fala em nome do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Bem-vindo, professor Evaniel, com a palavra. Obrigado, professor Everaldo. Bom dia novamente a todas e a todos. Quero iniciar agradecendo ao professor Everaldo pela iniciativa, dizer que está sendo uma honra muito grande estar supervisionando o pós-doc do professor Everaldo aqui no nosso programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Sergipe. O professor coordenador do PPGF estaria presente, mas por questões de agenda ele não pode comparecer, então eu queria falar em nome do programa e também em nome do nosso grupo de pesquisa, que o professor Everaldo está realizando o seu estágio de pós-doutoramento. Dar boas-vindas a todas e a todos, dizer que o evento é uma iniciativa muito corajosa do professor Everaldo, muito corajosa mesmo, assim. Eu brinquei da outra vez que se eu tivesse 10% da energia do professor Everaldo, eu acho que eu seria até uma pessoa rica, porque realmente o professor Everaldo é demais. Eu não tenho realmente nem palavras para dizer o quanto que o professor Everaldo tem energia e força para levar os eventos, para levar a pesquisa para frente. Então, quero desejar boas-vindas novamente a todas e a todos, agradecer ao nosso conferencista agora da manhã, o Rabino Ventura. Muito obrigado pela sua presença. Para nós, realmente, é algo muito significativo, a sua presença, o modo como você vai conduzir a sua conferência hoje para nós, muito significativo. E espero que todos os estudantes e todas as estudantes que estão aqui aproveitem ao máximo hoje, o nosso evento hoje, amanhã, aproveitem ao máximo e não fiquem intimidados, por favor, para fazer perguntas, para perguntar ao conferencista, e para perguntar, para participar, não se sintam intimidados. Tá bom, minha gente? Então, desejo um excelente evento para todos nós. E mais uma vez, muito obrigado ao Rabino Ventura e muito obrigado, professor Everaldo, por estar fazendo o pós-doc conosco aqui no PPGF. Muito nos honra, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Daniel. Dando continuidade
ao nosso evento, né? E quero desejar boas-vindas a todos e todas que estão aqui conosco, aqueles e aquelas que nos verão e ouvirão depois também, porque ficará gravado. E para brilhantar o nosso dia hoje, para começar, ou para recomeçar, nós temos aqui a presença do Rabino Ventura, que traz como título de conferência a relação de Deus com o homem, educação e provocação. Bem-vindo, Rabino Ventura. Por gentileza, eu optei por não apresentá-lo, porque eu quero ouvir a vossa apresentação em primeira pessoa, né? Por gentileza, se apresente e, com a palavra, por gentileza, conduza a conferência. Excelente dia, professor Everaldo, professor Evaniel, professor que está no Chile. Eu não estou encontrando o nome do Edilmar professor. Cardoso. Edilmar Cardoso, um grande Edilmar Cardoso. Grandíssimo prazer estar com vocês aqui, um prazer estar com todos. E, bom, eu vou me apresentar então. Me chamo Gilberto Ventura, nascido em São Paulo, nascido no Brasil, graças a Deus. E esse, graças a Deus, diz muito a respeito da minha atuação. Sou nascido em uma família judia, com muitas tradições judaicas desde a infância, desde o nascimento, e que com o meu crescimento eu fui aprendendo de forma muito natural também a amar a minha condição de brasileiro, e sempre tive essas duas identidades como referências muito fortes, até que certo dia, só um pouquinho, referências muito fortes, porém também, de certa forma, paralelas, digamos assim, complementares, talvez, mas nunca tinha visto essas duas referências como uma coisa só, até que com o passar do tempo, cheguei, graças a uma provocação que recebi na rua, por falar aqui em provocações, né? O título da minha fala é Deus como educador e provocador. Recebi uma provocação na rua de um rapaz que me tratou como estrangeiro, que me tratou basicamente como parasita, assim como meu pai com certeza ouviu no Egito também, antes dele ter que deixar aquelas terras vindo para cá. Meus avós maternos ouviram isso na Polônia, e eu respondi para mim mesmo que eu, como professor e como pai, não iria deixar aquela pessoa sem resposta. E a minha resposta foi uma pesquisa que me trouxe até a dimensão atual, uma parte muito importante da minha atuação, que se relaciona com as origens judaicas do povo brasileiro. Até aquela época, pouco se falava sobre isso. O assunto das origens judaicas do povo brasileiro, que remete à história dos cristãos novos, da Inquisição e etc., ela estava lá em cima, ainda nas nuvens do mundo acadêmico, com a nossa querida mestra, saudosa professora Anita Novinsky, mas ainda não era um assunto popular. E eu recebi sobre mim, e desde então a minha esposa é minha parceira dentro dessa atuação, de divulgar essa origem comum que muitos brasileiros têm com o povo judeu, e muito mais do que isso, os valores que essa origem nos trazem, independente da origem. Quando a gente fala dos valores, aí a gente já está transcendendo a questão da origem étnica, da origem histórica, e a gente está se remetendo agora a valores que constituem a nossa condição humana. E essa atuação, ela serviu para mim como ponte, para fortalecer uma ponte que já existia, graças a Deus. Eu sempre tive uma educação muito humana, mas para fortalecer ainda mais a ponte entre os diversos, de modo a percebermos que, agora sim, independente da nossa origem religiosa, étnica, cor, condição social, etc., etc., o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos diferencia. E quando a gente tem essa perspectiva, então aquilo que nos diferencia
serve sempre para fortalecer a nossa identidade, para somar, para aprendermos e para ensinarmos. Eu sou fundador, presidente do movimento que se chama Sinagoga Sem Fronteiras, e o Sem Fronteiras ele está ligado justamente com essa questão, com a questão da transcendência, transcendermos a nossa condição específica, mas a partir dela interagirmos e somarmos para com a sociedade, tanto do ponto de vista religioso, cultural, quanto social também. Uma outra vertente importante da nossa atuação é a nossa relação com pessoas de todos os setores da sociedade, unindo centro, a periferia, ao sertão, a outros países, ao redor daquilo que mais nos interessa, que é a nossa essência. Professora Sarita, bem-vinda. Professora Sarita também é uma grande palestrante, ela é um mestrado, não é, sobre Janusz Korczak, não sei se é um mestrado, mas professora Sarita acompanha a minha atuação desde que eu era criança, quase um pouco depois da minha infância, quando eu dava aula para os filhos dela, quando eu tinha 20 anos de idade. Bem-vinda, Mora Sarita. Então, vamos agora ao assunto. Eu escolhi falar sobre Deus como educador e provocador. Petrolina, Sertão, obrigado, Lixeva. Aí temos pessoas de todo o nosso Brasil, e esse é o testemunho da nossa realidade, graças a Deus. Eu acredito que eu vejo muitas pessoas procurando o messianismo, seja no judaísmo, no cristianismo, em várias religiões, ou mesmo na política. E eu tenho comigo que a redenção da raça humana, ela passa justamente por isso, ela passa por encontrarmos a nossa essência, e quando a gente encontra a nossa essência, a gente a gente percebe que todos nós fazemos parte de um todo. Isso é redenção. Isso quebra barreiras, isso quebra limites, isso desconstrói preconceitos, ódio e etc. Mas vamos lá, vamos falar então sobre Deus como provocador. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a perspectiva judaica a respeito do que é a religião. Uma grande parte das pessoas, realmente uma grandíssima parte das pessoas, dos religiosos principalmente, tem a ideia de que o foco da religião é Deus. Mas o foco da religião, se a gente for olhar a Torá é o Pentateuco, que os cristãos chamam de Velho Testamento ou Primeiro Testamento. Se a gente for olhar na Torá e nos profetas, a gente vai perceber que o foco da religião não pode ser Deus, por um motivo extremamente simples e lógico. De acordo com as Escrituras, Deus, o Criador, é onisciente, é todo-poderoso, é pleno, e essa plenitude faz com que ele não necessite absolutamente do reconhecimento do ser humano, dos likes e dos compartilhamentos dos seres humanos. Ele não necessita dos louvores dos seres humanos. Ele não tem problemas com autoestima. Então, partindo desse princípio, o foco da religião, o foco das orações, o foco das nossas boas ações não podem ser Deus. Então, quem é o foco? É o homem. Quem é carente aqui nessa relação? É o homem. Ele é carente do quê? Ele é carente de serenidade, ele é carente de equilíbrio, é carente de afeto, é carente de reconhecimento, é carente de crescimento intelectual, desenvolvimento emocional. Portanto, o foco dessa relação é o homem. É o homem como aprendiz e Deus como mestre. Eu fico muito feliz em transmitir essa perspectiva a respeito de Deus como mestre. Muita gente olha a Deus como rei, muita gente olha a Deus como pai, mas poucas vezes se ouve falar sobre Deus como
mestre, uma condição ou uma referência que, obviamente, pode se somar às demais. Mestre. E qual que é a forma que o mestre ensina? Uma das melhores formas a se ensinar é você despertar no indivíduo o interesse pelo conteúdo que você tem a transmitir. Ou é você fazer com que o indivíduo perceba que a resposta é algo importante. Sim. Então a gente vai começar a falar da Torá. Torá significa instrução. Pentateuco, Primeiro Testamento, de acordo com os cristãos, para nós, o Único Testamento. Instrução. É uma aula. Uma das primeiras perguntas que a gente tem na Torá é surpreendente. Deus chega para Adão, para Eva, Adão e Havá, os primeiros seres humanos, ou os arquétipos dos primeiros seres humanos. E depois que eles ingerem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era maçã, fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um conceito arquetípico, é uma figura de linguagem. Então Deus pergunta para eles: aonde você está? Aonde vocês estão? Ou em hebraico, Ayeka. E essa pergunta, aparentemente, é contraditória àquela condição que a gente falou a respeito de Deus antes, dele ser onisciente e também onipresente. Sendo onisciente e onipresente, por que ele pergunta aonde vocês estão? De duas uma. Ou ele não é onipresente e onisciente, ou ele está provocando o homem. Ele quer fazer com que o homem reflita sobre aonde ele está. Não só fisicamente, mas conceitualmente. Na próxima geração, dos filhos de Adão e Havá, Caim e Abel, sobre os quais eu quero me prolongar um pouco mais, a gente tem aquela história aparentemente simplória para as pessoas que ficam na superfície da leitura, que não entendem a profundidade dos conceitos tratados, mas que na realidade se trata de dois grandes arquétipos. E eu já vou me referir a eles. A história é muito simples. Caim, que é o primogênito, ele se torna agricultor, e Abel, que é o caçula, mas pouco tempo depois, com certeza, de nascimento, ele se torna pastor. Caim, um belo dia, tem uma ideia de fazer uma oferenda para o Criador, e Abel vai lá e pega a melhor das suas ovelhas, a mais gordinha, a mais fofinha, e oferece a melhor das suas ovelhas. E o relato diz que Deus se voltou para a oferenda de Abel, elogiou, demonstrou carinho, demonstrou reconhecimento e simplesmente ignorou a oferenda de Caim. Aí Caim, com inveja, vai lá e mata Abel. Deus não interfere. Deus não defendeu Abel. E a primeira manifestação que ele faz depois do assassinato, do fratricídio, é perguntar para Caim: Aie, Evel Ahicha, aonde está o seu irmão Abel? Para Adão ele pergunta: Aieka, aonde você está? Para Caim ele pergunta: Aie, Hevel, aonde está Hevel, Abel, o seu irmão? Então, de novo, a gente tem aqui esse conceito, essa pergunta. E a pergunta é uma provocação. A provocação porque ele quer fazer com que o próprio Caim reflita a respeito. Para a gente compreender bem esse relato e para a gente compreender bem a Torá, que é lida pela imensa maioria das pessoas, judeus, cristãos, ateus, agnósticos, como um relato extremamente infantil,
como um relato literal, a gente precisa, antes de mais nada, compreender a função dos nomes, das profissões, do relevo, dos acidentes geográficos. São senhas, são figuras de linguagem que a Torá utiliza para falar de conceitos. Então, vamos começar por Caim e Abel. Quando Eva, Ravá, tem o filho dela, Caim, ela chama ele de Caim. Caim é derivado do verbo liknot, hebraico, que significa adquirir, possuir. Porque ela diz, Kaniti ish et Adonai. Eu adquiri um homem com Deus. Então o nome dele é aquisição. O segundo filho absolutamente não recebe nenhuma explicação pelo nome, mas o nome dele é conhecido no hebraico. Hevel significa efêmero, passageiro. Vejam que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Não são dois nomes, são dois conceitos, são dois arquétipos que pautam, que animam, que assombram as vidas dos seres humanos há milênios e vão continuar assombrando e animando durante muito tempo, todo o tempo que os seres humanos existirem. Caim está relacionado com o apego, com a posse, com o materialismo. Hevel, Abel, está relacionado com o altruísmo, está relacionado com o desapego, está relacionado com a consciência de que nós estamos aqui de modo passageiro. E quando a Torá trata desses dois assuntos, por incrível que pareça, ela não está tratando exatamente ou somente de dois indivíduos, mas está tratando de cada um de nós, de dois arquétipos. Aonde está Caim? Aqui. Aqui dentro. Onde está Abel? Aqui dentro. Onde está Adão? Também está aqui dentro. E Eva? E a serpente? Aqui dentro também. A Torá então diz que cada um deles se tornou, aderiu a uma profissão, a um afazer. Caim se tornou Oved Adamá, um homem que trabalhava a terra. E, de novo, a gente tem aqui um conceito psicológico fantástico. Se a gente parar para pensar um pouquinho a respeito do que a gente leu, linhas antes somente, a gente vai ver que a Torá diz que Deus criou o homem a partir da terra. E a alma humana foi sopro de Deus. Então, quando a Torá diz que Caim trabalhava a terra, ao mesmo tempo em que ela está fazendo referência a um processo histórico fantástico, que é o processo da Revolução Agrícola, enquanto Abel representa a Revolução Pecuária, a Torá também está dizendo que Caim era devoto da dimensão material. Ele era devoto da dimensão terra. Isso é mal? Não. Isso é bom? Também não. Depende. Depende do que você vai fazer com essa dimensão. E por outro lado, Abel era o quê? Era um desdobramento, a profissão dele era um desdobramento do nome dele. Porque se Hevel, aliás, um grande erro que fizeram na história da literatura ocidental foi traduzir os nomes bíblicos. Porque traduzir os nomes bíblicos se tirou toda a possibilidade das pessoas compreenderem a essência da história. É algo que, quem sabe, a gente consegue também, através da nossa contribuição, fazer com que as pessoas possam recuperar essas senhas para entenderem a profundidade dessas histórias. Hevel, como eu falei, é efêmero. Qual é a natureza do cotidiano de um pastor? É passageiro. Ele está em um território, acabou ali o capim, aí ele precisa mudar de território. Ele está toda hora andando. E o que acontece com um pastor? Ele se percebe na condição passageira. Em nenhum lugar ele é uma grande referência. Por quê? Porque ele é um desconhecido em todo lugar que ele chega. Ele sempre precisa construir novas relações. Isso está ligado com a espiritualidade. Enquanto Caim está ligado com se assentar em um lugar. Vejam como a Torá é maravilhosa.
Ela está falando de dois grandes arquétipos psicológicos, ao mesmo tempo em que ela está se referindo a dois momentos fundadores da humanidade. E ninguém está falando de religião aqui. Revolução Agrícola, Revolução Pecuária. Onde que a gente vai chegar na educação, então? Vamos caminhar um pouquinho aí além dessa história. Abel, Hevel, repitam aí, Hevel, Hevel. Nomes não se traduzem. Hevel, efêmero, que também significa suspiro, que também remete ao sopro de Deus, que dá a condição alma do ser humano. Hevel está morto. Qual é a punição que Deus dá para Caim? Eu vou tirar aqui a palavra punição. Eu vou colocar a palavra castigo. E vou explicar por quê. Por que a escolha? Eu não sei qual é a raiz da palavra punição, mas castigo, eu sei que é derivado do termo castidade. Casto, pureza. Ou seja, o intuito dessa dinâmica na qual Deus coloca Caim, sobre a qual já falaremos, não foi simplesmente se vingar do que ele fez. Até porque, minha gente, estamos aqui entre adultos. A gente está falando de um arquétipo. Deus não se vinga de arquétipos. Deus coloca esses arquétipos aqui, ou colocou esses arquétipos aqui, para que eles pudessem ser alcançados na sua forma ideal, encontrar o seu equilíbrio, de modo que nós pudéssemos seguir a nossa caminhada. Naquela época, como coletivo e como indivíduos hoje. Então, qual foi o castigo? Deus disse para Caim: tu serás andarilho na terra. Andarilho, na venad. E você não vai ter descanso para os seus pés. Você não vai parar em lugar nenhum. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre, ok, obrigado. Punição também vem do mesmo significado. Obrigado, Carlos. Sempre vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do lugar onde você está. Você não vai conseguir se estabelecer. Vai aparecer um urso, vai aparecer uma cobra, vai ter uma tempestade, vai ter um terremoto, a internet não vai funcionar, você vai ter que mudar de região para ver se pega o Wi-Fi. E normalmente as pessoas, numa leitura muito simplória, pensam: ah, Deus está se vingando dele. Então vamos pensar aqui na história de uma forma mais aprofundada. Qual era a condição de Hevel, de Abel? Ele era andarilho. E essa condição que conferia para ele a possibilidade de se perceber de forma mais humilde, passageiro. Enquanto Caim era apegado. Isso fazia com que ele ficasse concentrado completamente na matéria. Agora, na realidade, o que Deus estava, então, conferindo para Caim? A possibilidade de ocupar o mesmo lugar de Abel para adquirir o ponto de vista de Abel, de modo que ele pudesse chegar ao equilíbrio. Por outro lado, a gente pode se perguntar, mas qual é a culpa de Abel? Abel não tem culpa. Abel é um arquétipo também. E o que a Torá está mostrando aqui é que quando a pessoa tem um excesso, um desequilíbrio no desapego, ela também não tem aonde se ancorar. Ela desaparece da realidade. Ela quer sempre cuidar do outro, ela está sempre preocupada com os demais, e no final das contas ela também não tem cuidado com a própria referência, e ela morre, seja fisicamente ou psicologicamente. É disso que a Torá está tratando. Aí Caim vai andar, até que vai chegar o dia que ele se cansa dessa caminhada toda, e ele chega para Deus e ele fala: chega, não quero mais. Notem bem no texto, em português eu não sei como tá, mas em hebraico eu sei que tá
Tá claro, tá escrito Gadol Avoni Menesso. A minha transgressão tá muito pesada para eu carregar. Eu não consigo parar em lugar nenhum. Aí Deus vai lá e fala, ok, eu vou colocar um sinal em você, não está especificado qual é o sinal, de forma que você vai poder se assentar agora. Ok, muito interessante. Não tem pedido de desculpa. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ver na sequência. Na sequência está escrito que Caim, agora vejam como é maravilhoso, que Caim construiu uma cidade chamada cidade de Hanor, que era o nome do filho dele. Hanor significa aprender. É derivado do verbo rinur, que é educação. Eu digo para vocês, esse é um livro genial. Porque ele já se referiu, através desses arquétipos, à Revolução Agrícola. Já se referiu à Revolução Pecuária. E agora está se referindo à construção das primeiras cidades, que também se dá naquela região do Oriente Médio, no Fértil Crescente. Mas junto com isso, vem uma questão psicológica. Ele construiu a primeira cidade. O que é a cidade, minha gente? Cidade é o local onde as pessoas interagem. Então, o que a Torá está mostrando para a gente? Que o resultado daquela punição ou castigo de Caim não foi simplesmente um arrependimento, nem aparece, na verdade, a palavra arrependimento. O que esperamos que deva ter acontecido, mas foi o aprendizado e a chegada ao equilíbrio. Agora, Caim era novamente estacionário. Ele voltou à sua condição original. Só que, ao mesmo tempo, ele é estacionário em uma realidade onde ele não tem um campo, onde o vizinho está 10 alqueires depois dele, mas o vizinho está aqui na parede dele. Ele tem que falar... onde ele dá um passo fora, ele conversa com as pessoas, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Tá fazendo, seu cachorro tá latindo. Duque, fui eu. Ele tem interação, ele tem que ter regras, ele tem horário de levar o lixo, ele tem o lixo reciclado, ele tem porteiro, bom dia, boa tarde, boa noite, ele não pode jogar coisa pela janela, ele não faz o que ele quer, ele não pode derrubar qualquer parede, que pode derrubar a coluna do prédio. E qual é o nome da cidade? Hanor. Em português, infelizmente perde o sentido, apesar de ser um nome bastante conhecido, Enoque. Ah, esse é o Enoque conhecido e famoso pelos livros apócrifos que foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto? Não, esse não é. O Enoque famoso é a sétima geração da outra linhagem de Adão, pelo seu terceiro filho, Shet. Então, aqui, a gente já tem a gente já pode ter uma percepção, o acesso à percepção correta a respeito do sentido das histórias bíblicas, que não são histórias infantis, não são histórias para contar retrospectiva 5.783, o que aconteceu no passado, as coisas que mais chamaram a atenção, claro que não. São histórias com várias camadas, onde uma criança pequena pode aprender alguma coisa, mas onde se espera que os adultos que evoluem também possam aprender bastante coisas. E o foco é o aprendizado, a educação. E começou como? Começou com atitudes de Deus. Deus provocou toda essa história. Talvez algumas pessoas
tomem cuidado ou não tenham tanta coragem de fazer as perguntas óbvias dessa história. Tem algumas perguntas muito óbvias. A gente sabe quem matou Abel. Hevel. Quem matou Hevel? Foi Caim. Caim. Mas por que ele matou? Quem provocou isso? Imagina só que você é um professor do ensino infantil, e você tem ali dois alunos na sua frente. Um aluno que você sabe que é ciumento, que você sabe que é agressivo, e ele vai lá e ele faz um desenho para você, professor. E aí vem um outro aluno que você sabe que é bonzinho, que é mais tímido, talvez, que não sabe se defender. Aí esse outro aluno, ele vê que o primeiro fez um desenho e ele vai lá e imita o primeiro aluno. E ele faz um desenho muito mais caprichado que o primeiro aluno. E ele te dá o desenho mais caprichado. Digamos que o seu filho é esse segundo aluno, ok? É o filho de vocês. Aí o professor vai, abraça o segundo aluno, parabeniza o segundo aluno, mostra o desenho dele para todo mundo. E vira as costas para o primeiro aluno. Meus amigos queridos, deu 10 minutos, é a hora do recreio, eles vão para o gira-gira, eles vão para o balanço. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o primeiro aluno, aquele que é mais ciumento, aquele que é mais vaidoso, ele vai abraçar o segundo e vai falar: parabéns, eu fiquei muito feliz pela sua conquista? Ou ele vai empurrar o amiguinho dele no gira-gira? Eu acho que a segunda possibilidade é bem provável. E se ele empurrar o amiguinho do gira-gira, quem é o responsável por isso? Pergunto para vocês. Escrevam, por favor, eu quero saber aqui. A gente tem aqui o chat. Escrevam, por favor, quem é o responsável por isso? É o aluno de 4 anos? É o aluno de 3 anos que ainda não tem instrumentos necessários para se conter, para compreender, para se colocar no lugar do outro? Muito obrigado, Nadir. Eu concordo com você. Na minha opinião, é o professor. Ah, sendo o professor o responsável, então agora vamos voltar para a história da Torá. Quem era o professor? Deus. Não foi ele que provocou essa situação? Claro que foi. E mais, por que ele permite que Caim mate Abel, que agradou a ele? E mais, por que ele só interfere depois que Abel foi morto? E mais, por que aparentemente ele não vinga Abel? Ele somente ensina Caim. Resposta, novamente, é que a gente está falando de dois arquétipos. É que a gente está falando, através de figuras de linguagem, sobre a interação entre dois valores humanos. A Torá está se utilizando dessa figura de linguagem de dois indivíduos. Mas qual que é o grande foco, então? O grande foco é o aprendizado. E esse aprendizado começa com a provocação de Deus. Quem precisava aprender mais aqui? Abel, do ponto de vista espiritual, talvez estivesse mais próximo do ideal. Abel não é o público-alvo de Deus, pelo menos nesse momento. O público-alvo de Deus é Caim. Caim precisa aprender. Quando Deus se vira para Abel e elogia Abel, na realidade os olhos dele estão voltados para Caim. É uma provocação. Ele quer que Caim aprenda. Por isso que Abel vai embora. Mas quem continua na escola é Caim. Porque ele era o objetivo de Deus.
Por isso que o que Deus espera de Caim, no caso, não é um pedido de desculpas, apesar de que ele sempre é importante e necessário. Mas o que ele espera de Caim é o aprendizado, que acontece maravilhosamente expresso na realização dele, que é a cidade, o lugar de interação, o meio termo entre Caim e Abel, é um lugar onde ele se fixa, mas interage com os outros. Toda hora tem que estar em exílio, no sentido de escutar o outro, escutar o barulho do outro, se limitar por causa do outro, ouvir o ponto de vista do outro. Só que, ao mesmo tempo, é um lugar dele. E o nome da cidade, Hanor, aprendizado. Eu vou trazer mais um exemplo extremamente importante com o qual eu vou finalizar. As histórias da Torá são cheias de provocações. Provocações de Deus para que o homem cresça, para que o homem se desenvolva. O objetivo da criação, de acordo com o judaísmo, é que Deus, o Criador, ele quis dar a possibilidade para que as almas pudessem se desenvolver. Mas uma alma, dentro da sua zona de conforto, antes de encarnar pela primeira vez, e pela segunda e terceira também, esse, aliás, é o tema do meu próximo livro, se Deus quiser, a encarnação nas Escrituras, ela está na zona de conforto. Ela não tem escolhas a fazer. Ela não tem mal para rechaçar. Ela não tem bem para escolher. Ela não tem enfermos para tratar. Ela não tem filas para exercer a paciência. Nada. Então, de acordo com a filosofia judaica, aí você vai ter alguns grandes expoentes do judaísmo, como o rabino Chaim Moshe Luzzatto, do século XVIII, o rabino Yosef Karo, do século XVI, que vão trazer essas ideias. Deus fez a criação para permitir com que as almas se desenvolvessem. O que significa o homem ser projetado à projeção e semelhança de Deus? A Torá diz que Deus não tem imagem. A Torá diz nos 10 mandamentos, não façam imagem, porque vocês não viram imagem nenhuma. O que é a projeção e semelhança de Deus? Ser não é imagem, é projeção. É a capacidade de exercermos a divindade. Como é que uma alma pode exercer a divindade se nenhuma outra alma precisa dela? Aqui a gente pode exercer a divindade como? Curando. Mas quem cura é Deus, é verdade. Mas, de acordo com essa perspectiva, Deus dá a possibilidade para o ser humano de curar o seu próximo. Para quê? Para que ele possa exercer a divindade. Isso é realizar a imagem, perdão, a projeção e semelhança de Deus. Quando um ser humano pode ajudar o outro ser humano carente, necessitado, ele está exercendo a divindade. Esse é o bem, isso é parte do bem, do grande bem que Deus proporciona às almas. Mas de modo que essas almas tenham chegado a essa consciência de serem agentes positivos do bem através do aprendizado, através da educação. A gente tem muitos paralelos na Torá, muitas histórias, muitas passagens que dialogam entre si, e a gente precisa ter consciência dos arquétipos que tem nelas, dos nomes, dos espaços geográficos, das palavras hebraicas para poder compreender o diálogo entre elas. Tem duas histórias que dialogam de uma forma fantástica. A história de Noé e a história de Moisés. Aparentemente,
São dois personagens completamente díspares, mas se a gente prestar atenção, a história deles é muito parecida. E a de Moisés é complementar à de Noé. Noé começa, pelo menos a grande parte da história dele está relacionada com as águas. Moisés, o início da história dele também é relacionado com as águas. A arca de Noé é chamada pela Torá de Tevá. Tevá significa arca. E vejam só, por incrível que pareça, o cestinho onde Moisés é colocado por sua irmã e por sua mãe para que não se afogasse no rio Nilo é chamado pela Torá de Tevá. Mesma palavra usada para arca. Será que é mero acaso? Não, não. A Torá está conectando os dois assuntos. Noé tem 7 dias para inserir os animais dentro da arca. E depois disso, 40 dias e 40 noites de chuva. Moisés, no Monte Sinai, precisa esperar 7 dias no topo do Monte Sinai para poder adentrar a neblina, onde ele realmente teria aquela experiência durante 40 dias. Noé abre o teto da arca, descobre a arca no primeiro dia do primeiro mês. Moisés termina de cobrir o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês. Noé recebe o primeiro conjunto de leis da história. Leis civilizatórias. Leis cujo intuito é tirar o ser humano da bestialidade, da condição bestial, ponto. Não matar, não roubar, não dilacerar animais. Gente, prestem atenção. Quando a Torá fala aqui que Deus está falando para um ser humano, olha, não pode dilacerar animais, a gente percebe que o ser humano aqui estava numa realidade muito primitiva, muito baixa. Como assim dilacerar animais? Até hoje tem pessoas que fazem coisas parecidas. Às vezes com seres humanos, mas o que é, por exemplo, as pessoas que comem lagostas semivivas? Parece que é um prato chique na França, inclusive, ou pessoas que cozinham animais vivos, também, se não me engano, lagostas ou coisas do tipo. Quando Deus chega em Moisés, vejam só a ascensão. Quando chega em Moisés, amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás o estrangeiro. Amarás o estrangeiro, porque tu fostes estrangeiro na terra do Egito. No teu campo, você tem que ter permanentemente um canto do seu campo dedicado à viúva, ao órfão e ao imigrante. De 50 em 50 anos, as terras deverão ser devolvidas às famílias originais. De modo que, se uma pessoa nasceu na rua, pelo menos uma vez na vida, ele vai ter a oportunidade de ter a sua terra para começar de novo. Sim, isso está escrito na Torá. A Torá diz que ela traz uma lei trabalhista, a primeira lei trabalhista da história. 1 dia de descanso por semana. Às vezes as pessoas acham graça, acham que não, você está pegando um elemento religioso e transformando em algo social. Não, de modo algum. Porque se fosse religioso, então somente os hebreus seriam obrigados ou orientados a descansarem no sábado, no Shabat. Mas a Torá diz, nem os seus serviçais. Na época existia a triste realidade da escravidão. Nem os seus servos, nem as suas servas. E mais do que isso, diz a Torá,
Nem os animais devem trabalhar no Shabat. Os animais devem ter um dia de descanso. Uau! Vejam só que ascensão. Deus chegou para Noé e disse: Emhe eta Adam asher asiti. Eu destruirei o homem que eu criei. Mas tem uma sutilidade nessa linguagem que é muito interessante, e, de novo, se a gente não tem o hebraico, a gente não tem acesso a essa compreensão. O verbo emre não significa destruirei, significa apagarei. Apagar, borrar. Apagarei o homem que eu criei. Noé, fica quieto. Noé não argumenta. Quando Moisés está no Monte Sinai, ele está prestes a receber a lei, a entregar a lei para o povo. De repente ele desce e ele vê que o povo está rezando. Rezando não, eles estão fazendo uma grande festa, uma grande rave ao redor do bezerro de ouro. Um churrasco, com bebida, com música. Ah, era isso, nada mais do que isso. Eles desprezaram toda aquela questão civilizatória e eles queriam só curtir. Curtir não tem problema, esteja bem claro, mas não só curtir, não curtir em detrimento dos marcos civilizatórios. E aí Deus diz para Moisés: eu vou apagar o povo de Israel. De novo, é o mesmo verbo. Meus amigos, não é à toa. A Torá é um livro altamente sofisticado. Saibam disso. E toda aquela percepção literal é por falta de conhecimento dos símbolos, das figuras de linguagem que a Torá traz para as pessoas se aprofundarem no sentido. E muito tem a ver com a falta da cultura, do conhecimento de como ler esses textos e do idioma também. Qual é a resposta de Moisés? Moisés é um aprendizado. Moisés é um Noé upgrade. É um upgrade de Noé. Moisés responde: então apaga o meu nome do teu livro. Eu não quero participar dessa religião. Gente, eu não quero participar desse livro. Se o senhor for acabar com o povo por causa disso, se o senhor for apagar o povo, apaga o meu nome do teu livro. Heresia? Não, absolutamente não. Esse mesmo Moisés será chamado capítulos depois do homem mais humilde que já existiu, do homem que tinha intimidade com Deus. Agora, para a gente compreender melhor, o que permitiu a Moisés agir dessa forma, tão corajosa, inclusive, a gente precisa prestar atenção na linguagem da Torá. Deus chega para Moisés e diz: me larga. Prestem atenção, cada palavra é importante no texto. Me larga, para que eu possa destruir o povo. Gente, nenhum homem pode segurar Deus. Deus é onipotente. O homem, o que é o homem? Como o rei Davi falou certa vez, eu sou uma pulga. Nada. Então, qual é a deixa que Deus está dando para Moisés quando ele diz me larga? Ele está querendo dizer para Moisés: você tem a possibilidade de, entre aspas, me segurar. Ou seja, você pode me impedir de fazer isso, de apagar o povo. E Moisés compreende, porque Moisés está acostumado a essa relação com Deus, de Deus como educador, de Deus como um provocador. Provocador para que o seu aluno aprenda, que fique bem claro. Moisés entende a deixa. E ele diz: não, não apague o povo, apague o meu nome. Moisés se coloca como escudo humano, ele mesmo, como escudo humano do povo. E Deus diz: vamos em frente. E assim o povo é poupado. Deus mudou de ideia? Não, claro que Deus não mudou de ideia.
Era isso que ele esperava. Mas quem revelou uma ideia que talvez nem mesmo sabia que poderia ter era o próprio Moisés. Moisés talvez não sabia que ele chegaria a tanto. Mas o intuito mais amplo não é Moisés, sou eu. É a Ida, Everaldo, os professores, é a Sandra, o Raí. Somos nós. O objetivo da Torá é que quando a gente leia essas histórias, a gente fale: ah, então Deus não quer advogados dele. Deus quer pessoas que intervenham pelos seres humanos. Que fique claro, Moisés não era a favor também da baderna, da, da relatividade, do relativismo. Não, Moisés ele era um grande educador. E quando Moisés então se colocava como escudo do povo, ele não estava dizendo para Deus: deixa eles fazerem o que eles quiserem, deixa eles perderem todos os marcos civilizatórios. Não, claro que não. Porque o próprio Moisés era o representante. Do ponto de vista pedagógico, ele era o grande educador entre os homens de Deus. O judaísmo reflete conscientemente ou inconscientemente esses padrões. O nome do povo judeu, um dos nomes que é Israel, significa aquele que luta, que lutou com os homens e com a divindade e venceu. O que é lutar com a divindade? Existem diferentes manifestações da divindade. Uma das manifestações é a lei. Perdão, eu vou pedir para pausar um segundinho, porque eu preciso pegar a tomada aqui do meu computador. Me dá só um instante. Pronto. Uma das manifestações da divindade é a lei. A lei. A lei dura. A outra manifestação é o afeto, é o amor, que transcende a lei muitas vezes. Mas sem amor, o ser humano que é criado falho justamente para que possa aprender, ele não consegue subsistir por um dia, porque ele vai errar. E se ele fosse ser executado e sofrer as consequências dos seus erros de uma forma imediata, ele não tinha um dia de vida. Agora, o amor sem lei também, ele não tem direção nenhuma. Porque quando a pessoa é permissiva, quando uma sociedade é permissiva, ou se Deus fosse permissivo e não colocasse nenhum limite, então as pessoas seriam livres para destruir a vida de todos, como acontece, infelizmente, muito nas nossas sociedades hoje em dia. Às vezes, a permissividade para com um indivíduo ela é tão grande que ela acaba ferindo um número muito maiores de indivíduos que são agredidos, ameaçados por um indivíduo. Qual é a luta do povo de Israel nesse sentido? Que está simbolizada no seu nome Israel, que sarita, pois lutastes contra homens e contra ele e contra Deus e prevalecestes. A luta é essa. Às vezes a manifestação divina, ela vem de uma forma muito dura, muito forte, no sentido da rigidez da lei, da consequência, da dureza da lei. E aí você vai ter um Abraão dizendo a Deus, quando Deus diz, vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, o pai do povo de Israel, diz, Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, o juiz de toda a terra não fará justiça, vai matar os bons junto com os maus. Lá no meio de Sodoma também tem gente boa, talvez.
ou quando o próprio Moisés, ele se interpõe entre o povo e Deus, quando ele vê que a rigidez, que é divina também, está vindo de uma forma que talvez dá para contestá-la. E o objetivo de Deus é que o homem conteste. Porque quando Deus é justo, ele não está fazendo nada mais do que a natureza dele o insta a fazer. Mas quando o homem é justo, esse é o objetivo de Deus. Quando o homem é solidário, quando o homem age com coragem, com diálogo, com desprendimento, com a humildade de Abel, revestida com a força de Moisés, aí a gente tem a realização daquilo que Deus quer do ser humano. Então, a gente pode compreender também, muitas pessoas perguntam, por que o antissemitismo? Por que tantas pessoas não gostam dos judeus? Ora, é muito simples. Normalmente, esse antissemitismo ele foi criado a partir do topo das estruturas. Estruturas de poder. E, normalmente, quando a gente olha para os maiores tiranos da história, os maiores alvos deles foram os judeus. E por que os judeus? Ora, porque a educação judaica nos ensina a não sermos tolerantes, a não sermos submissos à injustiça, mesmo que ela venha travestida ou transmitida em nome de Deus. E justamente por isso que o povo judeu sempre enfrentou os maiores tiranos, sabendo que as consequências podiam ser trágicas e muitas vezes foram. Mas essa é a missão do povo. Uma missão que, de acordo com a Torá, ela também tem que ser transmitida para toda a humanidade. É uma missão diferente da missão de Noé. A missão de Noé era tirar a humanidade da primitividade. E a missão difícil, obviamente, nem sempre cumprida com excelência, porque é difícil e porque somos seres humanos, mas a missão do povo judeu, a missão conferida pela Torá, é tornar o homem divino. Divino no sentido de ter como referência os valores divinos, os valores de educar, os valores de amar, de ser justo, mas que são atingidos principalmente por meio do diálogo, da sinceridade, da honestidade, do confronto de ideias, seja de forma externa, seja de forma interna, por meio das inúmeras provocações com as quais Caim teve que aprender a lidar e aprendeu pelo jeito, quando ele adquiriu um vizinho, ou vários vizinhos, ou por meio do próprio Deus, quando chega para Moisés e diz: me larga, me deixa, para finalmente fazer exatamente aquilo que Moisés pediu para ele fazer, aparentemente, só aparentemente, na contramão do que Deus queria fazer. Não, o que ele queria era não fazer, mas ele queria que Moisés fosse o responsável por isso. Isso é divino. Isso é divino. Isso a humanidade precisa. Temos muito a aprender, todos os seres humanos.
Temos muito a aprender com isso. A religião, ela não tem Deus como foco. Qualquer ideia que tenha uma religiosidade cujo foco é Deus, como se ele tivesse alguma necessidade de algo, como se a religião, como se Deus precisasse de advogados para defendê-lo e para acusarem os seres humanos, uma religiosidade desse tipo, que diz partir da Torá, é engodo, é engano, é falta de compreensão. O que Deus espera dos seres humanos é crescimento, é desenvolvimento, é amor ao próximo, é coragem e a realização da essência divina, que se revela principalmente através do amor e do desenvolvimento intelectual, emocional e de uma sociedade de relações justas. Muito obrigado, professor Everaldo, e a todos. Obrigado, Rabino Gilberto Ventura, por sua excelente explanação. O Rabino aqui levantou perguntas grandes neste evento. E agora nós temos aqui um momento para a gente conversar ali com o Rabino, né? As pessoas que tiverem questões, né? Podem levantar a mão ali e perguntar diretamente para o Rabino, né? Lembrando de que estamos aqui no segundo Simpósio Internacional de Filosofia, Edith Stein, Difusão do Conhecimento na América Latina e no Caribe. Enquanto o Rabino falava, eu me lembrei aqui de que dia 2 de agosto de 1942, Edith Stein, filósofa judia, ela foi presa no Carmelo de Et, e assim que ela recebeu o comando, ela chamou a sua irmã também que estava lá, Rosa, e disse: "Vamos, Rosa, em nome do nosso povo." E caminhou até Auschwitz. Muito tempo depois, ficamos sabendo da sua morte numa câmara de gás, juntamente com a Rosa, em 9 de agosto de 1942. Bem, questões, por gentileza. Acho que teve uma questão aqui do Alexandre Lima. Obrigado, doutor Nelson, querido. Obrigado, Elisheva, Rosa, Lia. O Alexandre Lima, posso ler a questão? A contraposição ao judaísmo não seria derivada de inconformismo de diferentes épocas, com a coesão da cultura judaica e os valores preservados ao longo da história? Eu compreendo que, se eu compreendi direito a sua questão, eu entendo que a contraposição ao judaísmo ela vem justamente de um inconformismo em relação a esses valores. O judaísmo real, o judaísmo autêntico, ele é muito desafiador. Ele é extremamente desafiador. Ele é desafiador ao ponto dos nossos maiores ícones, Moisés, Abraão, questionarem atitudes divinas. E ele é mais desafiador ainda, ou tanto quanto, quando a gente vê que Deus deu ok para essa atitude. E ele chama Abraão, lá em Isaías, de amigo de Deus. E chama Moisés do homem mais humilde que já existiu. É muito desafiador. As pessoas muitas vezes buscam Deus como uma escora, como uma muleta, como um band-aid, um curativo. E realmente é muito incômodo quando você vê a figura de Deus te falando: vamos lá, se desenvolve. Vamos lá, levanta, faça. Você não é um inútil.
O fato de você não ser perfeito não significa que você não pode se aperfeiçoar. Isso é muito provocativo. E tem muita gente que não gosta dessa perspectiva. Ela prefere a perspectiva de um Deus que só exige de você uma oração, uma crença, mas nunca atitudes. Temos aqui também a pergunta do Pérez. Péricles. Etimologicamente, a palavra judaísmo vem de uma das tribos de Israel e representa uma das 5 grandes religiões da humanidade, ao lado do cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo, salvo engano. Pergunto, por que a proeminência do termo sobre as demais tribos? O judaísmo não abarca as 12 tribos de Israel? Excelente pergunta. Um abraço, Thaís Muraro. Um abraço a todos os irmãos da Itália. Péricles, na realidade, etimologicamente, a palavra judaísmo, que de fato dá nome a uma das... é derivado do nome da tribo de Yehudá, na realidade se remete ao termo gratidão. Então, novamente, a gente tem um problema seríssimo causado pela tradução dos nomes, né, os nomes bíblicos, de modo que as pessoas não conseguem chegar à essência, ao significado. Judá, que é o pai da 4ª tribo de Israel, a tribo que vai dar origem ao rei Davi, a linhagem real, ele é o 4º filho de Jacó, do patriarca Jacó, com Leia. E quando ela tem esse 4º filho, ela se utiliza de um verbo que é odê. Odê significa agradeço, agradecerei. E ela diz, eu agradeço a Deus por esse filho. E o nome Yehudá, a letra J nem existe em hebraico, inclusive, é derivado do termo agradecimento. Então, assim, se a gente for buscar nas raízes do termo, o significado, a amplitude do significado do nome judeu, ele está relacionado com algo muito mais amplo do que simplesmente o nome de uma tribo, mas está relacionado com uma das virtudes mais básicas e importantes que existem na espiritualidade, que é agradecer, ou mais do que agradecer, reconhecer. Isso é um ponto interessante. Agora, de um ponto de vista mais objetivo, acontece o seguinte: segundo o livro de Reis, ele conta que o povo de Israel, a partir de um certo momento, com a morte do rei Salomão, se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, que se chamava Israel, que tinha 10 tribos, e o reino do sul, que se chamava Yehudá, ou Judá, que tinha a tribo de Judá, com a tribo de Benjamim, que acabou sendo assimilada à tribo de Judá, e a tribo dos levitas estava espalhada entre todas as tribos. Acontece que as tribos do norte foram atacadas e conquistadas por um país chamado Assíria. E a Assíria tirou uma grande população, uma grande parte da população de Israel, trouxe populações de outras nações conquistadas e misturou aquela população original. A tribo do sul, a tribo de Judá, ela se manteve. Ela foi exilada para a Babilônia. Depois de 70 anos de exílio, ela retorna. E é ela que vai dar sequência à história do povo de Israel. Porque as outras tribos, elas se espalham, elas se assimilam, e elas são chamadas, então, das 10 tribos perdidas. Hoje em dia, inclusive, existem referências aos judeus da Etiópia, que não seriam judeus no termo, no sentido restrito do termo, mas que seriam da tribo de Dan. Hoje a gente tem, por exemplo, os Pashtuns do Afeganistão, do Paquistão, que existem evidências interessantes que apontam para eles como descendentes da tribo de Yosef, das tribos de Efraim e Menashe, filhos de José, e assim por diante. Mas quem deu sequência a essa história foi a tribo de Judá. Por isso que nós somos chamados de judeus. Apesar de termos, por exemplo, pessoas que são notoriamente de outras tribos. A minha esposa é de outra tribo. É da tribo de Levi. Como é que ela sabe disso? Porque isso vem de transmissão de geração em geração. Então, quem é da tribo de Levi sempre fala para o filho. Sempre fala para os filhos. Nós somos da tribo de Levi.
ok? Mas como eles são uma minoria muito pequena dentro do povo, então o nome do povo acabou se tornando povo judeu. É isso. Essa é a resposta. Grato, Rabino. Alguma questão, por gentileza? Lia, como praticar o equilíbrio entre o devocional, entre eu e o eterno, e eu e o próximo, se o principal é o serviço à comunidade? Eu realmente amo o serviço devocional. Excelente questão, Lia. A resposta tá bem, ela já vem dentro da sua pergunta. Na realidade, o devocional ele está completamente ligado com o relacional. Por quê? Porque quando a gente acorda de manhã, qual é a primeira coisa que a gente diz? Modé ani. Reconheço eu. Ou modá ani. Que é derivado do verbo lehodot, da onde vem o nome Judá e Yehudá. Reconheço eu perante a ti, rei da vida e da existência. Reconheço pela vida, agradeço pela vida. Depois a gente vai no banheiro, a gente sai do banheiro. Fonte das bênçãos és tu, eterno, nosso Deus, rei do universo, que formastes o homem com sabedoria. Aí a gente toma um copo de água. Fonte das bênçãos és tu, eterno, que crias tudo a partir do teu verbo. É toda hora agradecendo. Quando a gente realmente mergulha dentro do conceito de gratidão, o que que a gente sente? A gente se sente grato e a gente sente vontade de exercer a mesma coisa que a gente está admirando. Então, automaticamente, a gente se torna mais generoso, a gente se torna mais altruísta. É um reflexo. Quando a gente realmente chega na essência do ritual, e infelizmente muitas pessoas deixam a essência de lado, achando que a quantidade é o mais importante, então elas perdem o sentido e ficam ali só nos ritmos e nas palavras. Mas quando a gente se foca na essência, que é a gratidão, que é o reconhecimento, automaticamente, de tanto agradecer, de tanto louvar a bondade, a generosidade divina, não tem como a gente não se tornar um espelho disso e agir dessa forma para com os outros. Dr. Nelson Nissenbaum, querido Dr. Nelson, há muitos anos eu formulei essa tese sobre o antissemitismo, por exemplo, de Hitler. Formulei que ele talvez tivesse conhecido sobre esta característica judaica de rejeição ao autoritarismo puros, à injustiça, às iniquidades, e daí a necessidade de eliminar quem poderia fazer a oposição mais qualificada. Fato. Isso para mim é algo assim claríssimo, claríssimo. O antissemitismo ele tem muito a ver com isso. E até hoje ele tem muito a ver com isso. Tentam enquadrar o povo judeu quantas vezes que... Não, porque o judeu é muito rico, porque o judeu teve períodos que ele representava justamente o contrário, porque ele é muito pobre. Porque o judeu é comunista, porque o judeu é capitalista. E na realidade, todas essas posturas diferentes, elas têm a ver com a possibilidade, a capacidade dentro do povo judeu de sermos diversos. E diverso não quer dizer você estar certo sempre, mas de mantermos uma unidade, uma coesão com a diversidade. E os tiranos não gostam da diversidade, não gostam da diversidade de ideias, da capacidade de se articular, da capacidade de continuar unido mesmo divergindo, porque ele quer todo mundo debaixo de uma palavra, uma definição, uma direção. Qualquer tirano. Obrigado, Cláudio Freire, Péricles. Rav Maimônides Raí. Defendeu que razão e fé podem se harmonizar na busca pela verdade. Como essa ideia pode ser usada nos debates modernos sobre ciência, ética e espiritualidade, considerando os conflitos passados entre razão filosófica e as tradições religiosas? Raí, esse conflito entre razão e religião não é judaico. Os judeus entraram de carona nisso, aqueles que entraram, é claro, de uma forma completamente equivocada. Maimônides diz claramente, por exemplo, que quando, e Maimônides, que viveu há cerca de 800 anos, nascido na Espanha,
viveu um pouco na Terra Santa e depois no Egito. Foi um grande médico, filósofo, pensador e um dos maiores rabinos da história. Ele diz claramente o seguinte: quando a lógica, quando ele fala a palavra ciência, ele quer dizer a lógica óbvia, entra em contradição com alguma passagem bíblica, ele fala, obrigatoriamente a gente tem que compreender que essa passagem bíblica é figura de linguagem. Não é que ele está dizendo que a gente tem que diminuir a nossa fé e entender que isso é figura de linguagem. Não. Ele está dizendo que quem não entende isso como figura de linguagem não entendeu o propósito do texto. Aí a gente vai ter uma grande diferença entre pessoas que acham que a serpente era uma cobra falante, que não conseguem chegar à essência das metáforas a respeito do dilúvio. Inclusive, eu tenho um livro que eu lancei agora, se chama Descobrindo a Face Oculta da Torá, onde eu revelo uma dimensão da Torá desconhecida, que se refere à composição numérica dos textos. E essa composição numérica dos textos, sim, é uma coisa incrível. Os versículos têm números de palavras que dialogam com o texto. O número de palavras, o número de letras dos versículos jogam luz sobre o significado real daquele texto. Jogam luz sobre a metáfora daquele texto. O dilúvio é uma metáfora da gestação. E quando a pessoa tem acesso a esses conhecimentos que estão nesse livro, demonstrados de uma forma matemática, todo mundo pode conferir, as pessoas começam a compreender que tem muita coisa ali que foi escrito de início como metáfora, como figura de linguagem, de início. E quando a pessoa compreende isso, imediatamente muitas das questões científicas desaparecem, porque não existe contradição entre uma metáfora e uma questão e uma percepção científica da realidade. O grande engano, o grande equívoco histórico, inclusive de uma grandíssima parte dos rabinos, uma grandíssima parte dos rabinos, não uma pequena parte, é não conseguir compreender o sentido metafórico, a figura da linguagem do texto. Questões encerradas. Gratidão, Rabino Ventura. Queremos, em nome da Pontifícia Universidade Católica do Chile, da Universidade Federal de Sergipe e do Instituto Edith Stein, agradecê-lo, parabenizá-lo pela vossa explanação. O meu eterno respeito a ti. O Rabino Ventura tem feito um trabalho excelente. Lembro-me também, quero aqui também trazer o nome da nossa Anita Novinsky, que deu uma grande contribuição, né, ali na USP, e não só na USP, eu diria, não só no Brasil, né, a essa questão, e também o trabalho que o Rabino tem feito, né, inclusive com o nosso povo no Nordeste, né, eu tenho visto que ele tem, a última vez que nos falamos, ele me disse, estou na Paraíba. Campina Gigante. João Pessoa e Campina Grande. Pois é, né? Então, espero que a próxima ida do Rabino ao Nordeste seja a Bahia, né, Rabino? Vamos lá, será um prazer. Será um prazer e ficarei muito feliz também em encontrá-lo pessoalmente e também de ter o prazer para palestrar na universidade. Será um grande prazer. Gratidão. Então, o Rabino Ventura e juntamente todos que estiveram aqui conosco, né, e estão ainda, né, tornaram este evento grande, né?
Mas eu quero deixar ainda alguns minutos para o Rabino fazer considerações finais. E também deixar as suas redes sociais, indicar, ele já indicou ali o livro Sinagoga Sem Fronteiras, perdão, o livro Estou da Torá, colocando o link aqui dele, né? aqui, coloquei. Ótimo, né? O Porque link para o adquirir o Rabino tem livro. muito a nos oferecer. Isso é um livro realmente que é impressionante, à medida em que ele realmente revela, não é sugere, revela matematicamente falando algo sobre o qual a tradição judaica já fala há milênios, sobre a estrutura matemática do texto, mas eu realmente nunca tinha visto nada parecido. Escrevi esse livro, eu comecei a escrever a ele pensando que eu ia escrever uma brochura de no máximo 30 páginas, e no final das contas eu tive a grande felicidade de conseguir compreender algumas chaves a respeito de como destravar o texto, usando um termo moderno, que me fez chegar no fim do livro escrevendo 95% de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu realmente recomendo muito ele. Bom, eu agradeço novamente, parabenizo pela realização e espero que as palavras que eu falei, o que eu compartilhei aqui da Torá sirvam como, como motivação para que as pessoas busquem saber mais a respeito da grandeza desses conteúdos, desse texto tão antigo e tão impressionante no sentido psicológico, no sentido arquetípico, até mesmo no sentido matemático, geométrico, e para que a gente possa fazer um uso muito melhor dele do que muitas vezes vem sendo feito por vários religiosos que se utilizam, que querem se utilizar do lugar de fala de Deus, querendo julgar, querendo condenar, enquanto a gente vê que o grande objetivo não é esse, nem é esse o objetivo de Deus. O objetivo é que a gente consiga promover cada vez mais o ser humano a, ao crescimento, à evolução, e isso sim, exercermos a projeção e semelhança de Deus. Gratidão a todos, que Deus abençoe grandemente, com sabedoria. Parabéns por esse evento maravilhoso, por essa série maravilhosa, e que seja um grande sucesso. Empatia. Empatia. Gratidão. Um abraço a todos. Shalom.